Capítulo 4. A procura pelo reino de fé. Senhor, dai-me uma fé capaz de mover montanhas. Esta representa uma oração que muitos fazem quando se iniciam na fé, pois procuram agradar a Deus. O versículo 6, do capítulo 11, da carta de São Paulo aos Hebreus, dá uma importante informação, ao dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas pessoas, mesmo fazendo parte de uma organização religiosa, frequentando suas reuniões, encontros e das missas dominicais, assumindo até uma posição de liderança na igreja, acreditam-se sem fé, por um motivo bem simples que está na cabeça de muita gente: a emoção não está presente em muitas situações de oração e até de escuta e expressão verbal, em momentos celebrativos e palestrativos. Para esta gente, se não existe a emoção, a fé não está presente. Durante séculos, a igreja viveu um contínuo de fé, ensinando-a e procurando vivê-la. Em alguns momentos da história dessa igreja, houve situações em que existiram muitos fiéis e até administradores religiosos da instituição que viviam a fé como se ela não fosse tão importante para suas vidas como religiosos. Viviam a religião como uma instituição secular, em busca de poder e privilégios, que passaram a ser criticados por adeptos da refutação que estavam em busca da fundação de novas expressões da religiosidade, o que culminou no aparecimento da divisão cristã. Nesta época e em outras épocas mais remotas, nasceram cristãos que foram se caracterizando como verdadeiros cristãos de fé. Atualmente, graças a atitudes desses cristãos que, sem sair de sua igreja, sofrendo as perseguições e as incredulidades da fé que estavam vivendo, por parte daqueles que não os aceitavam como pessoas de fé, mas detentores de doutrinas hereges, esta fé, mesmo sem a presença da emoção tranquilizante, do sentimento que muitos expressam em suas palavras: alguma coisa estou sentindo aqui, agora, que Deus está neste lugar, defenderam a integridade dessa fé e a viveram autenticamente, mesmo quando parecia que Deus não estava presente e não oferecia as graças de que precisavam. Os fiéis da igreja vivificam uma fé que independe da emoção, mas da doutrina que a institui como Igreja de Cristo. Nesse sentido, pode-se afirmar que a fé não é uma condição emocional, nem sentimental. Se há no coração humano o desejo de confirmar se a fé está presente na vida, basta observar se, depois de passado o período da fé emocional e atraída por tal, os atos que esta fé exige permanecem ininterruptamente. Esta é uma prova que revela a existência da fé na constituição doutrinária da religião. Toda a religião está caracterizada na sua doutrina, e esta, logicamente, representa sua fé. O versículo presente no início deste texto que diz que, sem fé é impossível agradar a Deus, só quer informar que, sem a doutrina da Igreja de Cristo é impossível agradar a Deus. Daí, é preciso viver a doutrina da Igreja de Cristo, com emoção ou sem emoção, com ânimo ou sem ânimo, pois foi nessas condições que os primeiros cristãos venceram a guerra declarada por seus perseguidores contra o cristianismo primitivo, pois mesmo desanimados, perseveraram até o fim, e essa perseverança alimentou sua fé. Não é correto abandonar a fé somente porque falta emoção no caminhar. O importante é perceber que a doutrina da fé defendida se constitui verdadeira. É das práticas da doutrina da Igreja que se define o homem de fé. Não há condições de se informar uma fé, sem que haja obediência à doutrina dessa fé. Tal doutrina revela o reino que o mundo sem a fé não consegue enxergar, e por isso, não exerce nenhuma ação para chegar até ele.
Se há a preocupação de agradar a Deus pela fé, igualmente deverá existir a preocupação de obedecer à doutrina dessa fé, pois de acordo com essa doutrina, o domínio da fé impulsiona a chegada ao reino que essa fé apregoa e convida a nele entrar. Um homem que não obedece à doutrina de sua religião é um homem sem fé, e logicamente estará desagradando a Deus.